Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Nós temos sempre falado da importância de compartilhar o vídeo, né? Porque a mensagem espírita é tão consoladora, traz tanto entendimento e o mundo anda cheio de dores. Então, vai lá, se você gostou, compartilhe o vídeo, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, né? Hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, a gente sempre pede a inspiração do mais alto, a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos tomar por base um texto de Emmanuel, que está no livro Urgência. O texto é o Nossa Outra Face, né? É uma mensagem sobre a necessidade do nosso autoaperfeiçoamento. E a gente fica pensando assim, diante daquelas situações menos felizes que nós passamos, né, dos problemas, dos desafios que aparecem na nossa caminhada, como é que nós agimos? Será que nós deixamos o desespero tomar conta de nós? O desequilíbrio? A raiva, a fúria, a cólera? Ou será que nós tentamos agir com serenidade, com equilíbrio, né, nos pacificando? E a resposta a essa pergunta a estas perguntas, né, nos faz identificar a nossa outra face, né? E o quanto de trabalho nós temos pela frente em nosso próprio aprimoramento. Emmanuel começa o texto dizendo o seguinte: expressando-nos na condição de espíritos da terra e dirigindo-nos aos companheiros da terra, convém recordar em matéria de julgamento que todos nós, os aprendizes de elevação, estamos conscientes de nossa outra face, a face oculta que trazemos. Não nos reportamos aqui, diz Emmanuel, aos amigos que trabalham entre nós com o íntimo iluminado pelo amor, em seus mais altos estágios de grandeza. E ele diz: reportamo-nos a nós mesmos, os que pugnamos, ou seja, os que trabalhamos o combate pelo autoaperfeiçoamento. Emmanuel é muito lúcido, né? Porque vejam, observe a sua própria vida, né? Muitas vezes a gente age sem pensar, né, naquilo que a gente está fazendo. A gente não toma as rédeas da própria vida e a gente vai deixando a vida passar aí sem, sem nos questionarmos se estamos nos melhorando e sem providenciarmos a nossa própria melhoria. Quer ver? Quando alguém vem te contar uma fofoca, né, fazer uma confidência aí menos feliz, você acolhe essa confidência? Né? Você sai espalhando ela? Pois é, a gente não gosta de fofoca, né? Mas eu alimento, né, essa fofoca em mim mesmo, né? Como é que eu vou vencer os meus conflitos interiores? Né? De que modo eu vou conseguir eliminar aquelas tendências menos construtivas que ainda me caracterizam? Como é que eu vou conseguir espalhar luz como Cristo nos falou, brilhe vossa luz, se eu muitas vezes me afinizo ainda com a sombra? Né? Eu dei um pequeno exemplo aí da fofoca, da maledicência, né? E a gente perde um tempo enorme, sem proveito, né? E a gente vai se afastando dos ideais mais sublimes. Emmanuel vai falar assim: observemos que as forças do bem, claramente interessadas em nossa melhoria, suscitam no mundo, em nosso favor, todo um acervo de situações que, em nos impulsionando à disciplina, nos induzem à educação. Essa observação de Emmanuel nos faz pensar na mudança de entendimento
que nós devemos ter em relação aos problemas, aos desafios que nós passamos, sejam eles quais forem. Porque quando nós mudamos o enfoque, né, para o entendimento do porquê estamos passando pelos vários desafios, né, compreendendo que o desafio é necessário para o nosso crescimento, que muitas vezes a gente está passando por determinada situação porque nós fizemos alguma coisa no nosso passado, né? Algo menos feliz, algo menos ético, menos digno. Quando a gente muda esse entendimento, a gente fica menos propenso a cair na vitimização, na rebeldia, na revolta. E isso tem que ser em todo lugar, né? É dentro de casa, nas nossas obrigações com a nossa família, né? Nos deveres que nós assumimos de trabalho, né? Na sociedade, a responsabilidade com a nossa profissão, a responsabilidade com os nossos relacionamentos, né? Principalmente os compromissos que a gente assume no âmbito espiritual, no caráter religioso, né? Por quê? Porque quando a gente exerce a nossa manifestação espiritual religiosa, né? Isso está nos impelindo, nos compelindo a sermos mais sociáveis, a praticarmos a gentileza, e isso não pode ser só na superfície. Né? Eu tenho que pensar como é que estou agindo na minha interação com as pessoas, em qual ambiente for. Dentro de casa, no trabalho, na escola, no templo religioso. Será que eu sou gentil verdadeiramente? Educado, afável? Ou o meu trato com o outro é ríspido, grosseiro, aos arrancos, né? Tem gente que é uma docilidade, né? Quando está ali na casa espírita, na igreja, seja onde for. Mas dentro de casa é, né, aquele trovão. Briga com todo mundo, no trabalho é grosseiro. O que que adianta? Eu tenho que ser gentil o tempo inteiro. Eu tenho que ser educado o tempo inteiro. Quando a gente fala de educação, de gentileza, de afabilidade, a gente não está excluindo a necessidade de firmeza, porque tem hora que precisa ser firme, né? Então não é isso. Firmeza no trato só não pode significar rudeza e agressão. Então é preciso olhar para nós mesmos e entender, né, quem somos, quem realmente nós somos, como nós agimos, como nós reagimos, né? Quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, ou seja, qual é a nossa luz e qual é a nossa sombra. Né? Se a gente já consegue enxergar as nossas fraquezas, gente, e defini-las, a gente está no caminho certo, né? Porque esse é um passo muito importante no progresso espiritual, né? Porque a maioria das pessoas se ignora completamente, ignora a luz que tem, ignora a sombra que tem. Como é que eu vou conseguir atuar no auxílio da minha própria cura, do meu próprio aperfeiçoamento, se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei os erros que eu cometo, se eu não enxergo que eu estou errada, não é? Nós somos espíritos endividados, gente, perante as leis divinas, né? Então, a gente não pode mais ter dúvida que a gente tem que caminhar para frente, se melhorando. Porque a vida, ela sempre vai nos levar, né, no caminho da sublimação, do aperfeiçoamento. Deus sempre quer o nosso bem, mas muitas vezes eu saio do caminho, né? Quero outras coisas, quero a ilusão do mundo, do materialismo. Emmanuel vai nos dizer assim: recordemos as tempestades magnéticas do desespero e da revolta, do crime e da lamentação em forma de angústia vazia que nos entregamos instintivamente, e rememoremos as ocasiões em que fantasiamos o mal onde o mal não existe, e ainda aquelas outras em que exercemos a opressão disfarçada, ampliando processos de crueldade mental sobre os outros, e verificaremos que carregamos por dentro
a nossa outra face a exigir-nos atenção e burilamento. Então, gente, é urgente nós sabermos agir de forma construtiva perante as nossas necessidades de aprimoramento e perante os problemas que estão aqui, ó, no nosso mundo íntimo. Né? Que nós erramos, é certo, nós somos falhos, imperfeitos ainda. Né? Mas se nós não caminharmos fazendo o esforço de nos melhorarmos, de colocarmos dentro de nós aqueles valores da alma, da vida superior, as virtudes, né? Nós vamos ficar caminhando aí e chorando, né? Porque quem caminha fora da lei de amor do nosso Pai encontra dor e sofrimento. E a gente vai, muitas vezes a gente se entrega à autopiedade, né? Nos vitimizando. Então vamos trabalhar pela nossa própria corrigenda no caminho, pela nossa própria edificação no bem e na edificação do bem para todos, né? Angariar virtudes é necessário. Paciência, tolerância, perdão, né? Isso tudo é importante. Então, é preciso compreender essa verdade sem nós nos fixarmos nas nossas piores vestimentas psicológicas, né? Às vezes nós usamos um verniz aí de educação, de gentileza, mas no fundo nós não somos isso. Nós vestimos aí uma roupagem de caridosos, quando na verdade não somos. O que nós estamos buscando é o reconhecimento. Emmanuel vai nos dizer assim: voltemo-nos para o âmago de nós em espírito, mas sem os prejuízos do azedume e da autocondenação, plenamente integrados na certeza da misericórdia de Deus, e encontraremos a nossa própria alma imortal a pedir-nos paz e luz, amor e sabedoria, a fim de altear-se com segurança para a vida maior. Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, ele nos apresenta uma chave muito simples para que a gente identifique os seus seguidores legítimos, né? Foi quando ele disse assim: conhecê-los-eis pelos frutos. Então, vamos observar o que nós estamos realizando com as nossas horas, com o nosso tempo. Será que nós estamos aproveitando o tempo que nós temos aqui? Porque grande parte da desilusão que nós temos quando nós aportamos no mundo espiritual através do portal da morte do corpo físico é termos utilizado de forma incorreta as nossas horas. Né? Nos entregando muitas vezes a preguiça, a apatia, a inércia, ou fazendo aquilo que a gente não devia fazer, né? Então, observe as ações que você está tendo, se elas beneficiam você e os outros, né? Claro que nós temos que olhar para nós e nos aceitarmos como nós somos, porque nós não vamos melhorar de uma hora para outra. Não tem varinha mágica. Precisa, no processo de aprimoramento, é necessário aí, nós precisamos nos aceitar para a gente compreender onde nós precisamos melhorar. E isso exige de nós perseverança, disciplina, esforço, né? Então, aceitar-nos como nós somos, sem máscara, sem subterfúgio, né? E aí fica mais fácil a gente não se vitimizar, a gente não se entregar às queixas, né? É mais fácil a gente caminhar buscando nos corrigir. E Emmanuel ainda vai dizer assim: ponderemos, entretanto, terminando a mensagem dele, ponderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar,
segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Isso é muito sério, gente, né? Muito sério. Porque nós somos doentes do espírito, né? Porque nós carregamos aí as nossas imperfeições, né? Mas vejam, nem por isso eu posso atrasar minha marcha. Eu tenho que caminhar me corrigindo no caminho, não é? Então, em tudo que nós sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, vamos aprender a doar o melhor de nós para todo mundo, né? Para toda situação, reconhecendo que, como nosso mestre disse, a árvore será valorizada pelo próprio fruto, né? E assim, cada árvore recebe e vai receber invariavelmente a atenção e o auxílio daquele que a cultiva, conforme os frutos que ela venha a produzir, né? Então, uma pergunta a gente deixa, né, para o nosso próprio reconforto. Se Jesus, há milênios, trabalha por nós, para que nós tenhamos uma pequena luz do conhecimento com que hoje a gente tenta dissipar as sombras que nós ainda trazemos dentro de nós, por que eu vou me deixar desanimar na obra do nosso Pai, na obra de amparo àqueles que nós amamos, na obra de servir ao outro, na obra do próprio aperfeiçoamento? Se a gente só está começando a servir no terreno da luz. Pois é. Fica esta questão aí para a gente refletir. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.